Eu acho. Oh, maravilha. Obrigado. Uma boa tarde a todos, os presentes e os que eventualmente assistirem depois. Essa obra de Edouard Thierry, ela é um pouco, eu diria, um pouquinho dissonante com a doutrina secreta e que a gente vê na teosofia. Então, eu já de cara eu dou um aviso que não tentem fazer a conexão perfeita, porque não vai dar. E quando ele se refere à raça, ele não se refere à raça raiz. Ele se refere à raça branca, a negra, amarela. E aqui já começou do lugar errado aqui. Espera aí. Jesus está chegando, porque aqui não está mudando. Eu acho que. Ah, espera aí. Eu vou ter que rolar com o mouse. Deixa eu só arrumar minha tela aqui para ver se eu consigo liberar mais a tela. Os grandes iniciados, o esboço da história secreta das religiões. Ele descreve a história de Rama, Krishna, Hermes, Moisés, Orfeu, Pitágoras, Platão, Jesus. Minha câmera está me atrapalhando aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu tiro ela do lugar aqui. A alma é a chave do universo. Em tradução de Augusta Garcia Doria. Os grandes iniciados, né, por Edouard Thierry e Rama. A ciência e a religião perderam uma e outra o seu dom supremo, que é a educação da consciência humana. Está perdida a arte de formar-se e criar-se almas, e ela só será redescoberta quando a ciência e a religião, repensadas e refundidas em uma única força viva, convergirem para a sublime tarefa de magnificar a humanidade. Eduardo Thierry nasceu em 21 de janeiro de 1841, em Estrasburgo, e morreu em 7 de abril de 1929 em Paris. É formado em Direito pela Universidade de Estrasburgo, foi um filósofo, poeta, dramaturgo, romancista, crítico de música, publicista de literatura esotérica francês, especialista das obras de Wagner. No esoterismo e ocultismo, sua maior influência foi o famoso ocultista e estudioso francês Fabre de Olivet. Em 1884, conheceu a fundadora Helena Petrova Blavatsky e ingressou na Sociedade Teosófica. Em 1889, publicou sua obra-prima, Os Grandes Iniciados. A obra está didaticamente dividida em 8 livros. A origem da raça ariana e do brahmanismo são estudados em Rama e Krishna. Os mistérios do Egito, onde os reis e os sacerdotes de Amon-Ra praticavam a alta magia e rituais ocultistas, são analisados em Hermes. Em Moisés são estudados os princípios da tradição, os primórdios da tradição monoteísta judaica e a cabala caldaica. Os mistérios de Dionísio, de Delfos e as tradições sórficas são abordados em Orfeu e Pitágoras. O último livro apresenta a história de Jesus, narrando sua iniciação junto à comunidade dos essênios, no Mar Morto e outras passagens simbólicas do Novo Testamento. O céu é meu pai, ele me gerou. Minha mãe é a grande terra. Lá, o pai fecunda o seio daquela que é sua esposa e sua filha. É no hino védico. Isso aqui, esse está na doutrina secreta e está nos Vedas também. Porque é quando a matéria indiferenciada ela tem início na diferenciação.
E na diferenciação, que a Blavatsky, em alguns lugares, chama de pai e mãe, né? A esposa, o marido e a filha, a trindade superior, já antes na diferenciação, ela traz essa nomenclatura. As quatro raças que atualmente partilham o globo são filhas de terras e de zonas diversas. Criações sucessivas se deram e continentes emergiram dos mares em intervalos consideráveis, que os antigos sacerdotes da Índia denominavam de ciclos interluvianos. Isso aqui também faz sentido. Cada raça raiz, aqui começa a confusão, né? Cada raça raiz ela se desenvolve num continente novo, né? Então, isso aqui está completamente pertinente. Do continente austral é a raça vermelha. A África é a mãe da negra, codinome etíope. A Ásia gera a amarela e após essa tríade, a Europa dá a raça branca, pastor e ovelhas. Os índios astecas e maias são sobreviventes da Atlântida, pós-cataclismo. Alternavam com a negra, a segunda raça gerada na África, e poder sucessivo. Na minha opinião pessoal, eu acho que isso aqui são contemporâneos, né? Em continentes diferentes, um no continente americano, outro no africano, mas até as edificações, né? Eu coloquei aqui as pirâmides do Gizé, deve ser asteca, para a gente ter uma ideia que não é exatamente uma sucessão, são remanescentes de Atlanta. Como a Atlanta ficava entre a Europa e a América, né? Os remanescentes foram para as duas direções, né? A Ásia gera a amarela, preservada até nossos dias na região e na China. Isso aqui parece que eu devo ter comido uma palavra aqui. A raça branca. Estes homens de cabelos ruivos, olhos azuis, vieram do norte através das florestas iluminadas por clarões boreais, acompanhados por cães e renas, comandados por chefes intrépidos, conduzidos por mulheres videntes, e ocuparam a Europa. Esta raça trazia ao mundo a nostalgia do céu. É interessante porque o Edgar Armand se refere à raça branca como as adonitas, e segundo ele, são os exilados de Capela, e eles têm saudade de Capela. Então, é daí que vem essa nostalgia do céu. Jacó, posso Sim? fazer uma, posso fazer uma observação? Sim, Então, na, eu fiz durante muito tempo, eu pertencia à Sociedade Brasileira de Obiose, né? E certo. lá eles falam que quando a Atlântida afundou, houve duas hastes, uma que se dirigiu para o Egito e outra para o Tibete. Uma gerou a cultura egípcia, né? A civilização egípcia, É, que é dada a rituais e coisas assim, né? E a outra foi lá para o Tibete e gerou a, aquelas yamacerias, né? Que não são dadas a ritual, mas são dadas a estudos muito profundos, onde Blavatsky esteve, né? sim, Então, na verdade, só corroborando o que você disse, né? Quando o Atlântida afundou, foi gente para vários lugares, né? Não é para um exatamente. único, me parece. É, É isso que eu é. queria só É. compartilhar. Beleza, obrigado. Entre tempos pré-históricos, os negros conquistaram o sul da Europa. Depois, rechaçado pelos brancos, que herdaram destes a indústria e escrita.
aqui vale ressaltar, isso é uma coisa que a história normal não conta, né? Que os brancos foram as primeiras raças escravizadas em massa. E os que conseguiam fugir, né, eles traziam informações dos negros, que eu acho que mais para frente a gente vai entrar mais nesse detalhe. O horror ao dragão e a ideia de que o diabo é negro, os negros devolveram aos brancos da mesma moeda. No tempo de soberanos, no tempo de soberania, os negros tiveram centros religiosos no Alto Egito e na Índia. Suas cidades ciclópicas guarneciam as montanhas da África, do Cáucaso, da Ásia Central, e sua organização social consistia em uma teocracia absoluta. No ápice, sacerdotes temidos como deuses, embaixo, tribos inquietas, sem família reconhecida, as mulheres escravas. Esses sacerdotes tinham conhecimento profundos, o princípio da unidade divina, o universo e o culto dos astros, que, sob o nome de sabeísmo, se infiltrou entre os povos brancos. Mas entre a ciência dos sacerdotes negros e o fetichismo grosseiro das massas, não havia absolutamente intermediação, nem arte idealista, nem mitologia sugestiva. Ou seja, eles tinham o domínio, né? Como a gente vê na história do Egito, eles já tinham a noção da unidade, mas tinha, vamos dizer assim, um governo teocrático, né? Você vê que no Egito o faraó era Deus, né? E na Índia não era diferente. Então, tem muito disso. Reconhecendo da revelação, reconhecimento da revelação. Isso é na história do Rama. Em um clã belicoso, dois guerreiros rivais discutem, furiosos. Eles vão se abater e já estão atracados quando uma mulher desgrenhada se atira entre eles e os separa. É a irmã de um deles e a esposa do outro. Ela grita com palavras ofegantes, incisivas, que vira na floresta o ancestral da raça, o guerreiro vitorioso de outrora. Ele não quer que os guerreiros irmãos briguem entre si, mas que se unam contra o inimigo comum que os espreitam. Esse episódio marca o início da, eu não diria nem religião, mas do culto aos ancestrais e como esse ancestral ele era, vamos dizer assim, ele era o gestor da floresta, que eles viviam na floresta, né? Eles também passaram a cultuar a floresta. O grande ancestral torna-se o deus da coletividade. Eis o começo da religião. Em torno do em torno da profetisa se reúnem os velhos que a observavam durante seus sonhos lúcidos e seus êxtases proféticos, estudam seus diversos estados, controlam suas revelações e interpretam seus oráculos. Observa quando ela profetiza no estado visionário, sua fisionomia, sua palavra se torna rítmica, sua voz se eleva e profere seus oráculos, cantando numa melopeia grave e significativa. Daí o verso, a estrofe, a poesia e a música, cuja origem é considerada divina entre os povos da raça ariana. Tá? Isso aqui é uma das coisas que eu mais gosto, e não era só na raça ariana. Praticamente todas as doutrinas esotéricas foram trazidas por oráculos, por videntes, né? E, na época, a raça ariana, elas não tinham um vocabulário adequado. Os homens até se esforçavam para desenvolver um vocabulário, porque no início eles amavam muito as mulheres e queriam agradar. O problema é que as mulheres começaram a se esnobar demais e eles começaram a maltratar as mulheres. Aí depois a gente vai ver que as druidezas, né,
terminam tentando se vingar usando os rituais. As profetisas se organizaram em colégio de druidisas, sob a supervisão dos velhos instruídos ou druidas. Os homens do Carvalho, no início, elas apenas faziam bem. O Carvalho ele se refere ao culto na floresta que eles se reuniam sobre um carvalho onde esse ancestral, né, apareceu. Mas corrompidas iniciam o culto lunar com sacrifícios e consequências. Então, aqui é que entra a vingança, né? Senhores de sua terra haviam inventado as facas e os machados de sílex, o arco e a flecha, a funda e o laço. Havia encontrado dois amigos devotados até a morte, o cão e o cavalo. Até onde eu conheço e até onde isso aqui eu acho que foi o único lugar que eu vi com esse tempo na domesticação de animais, né? E o cão e o cavalo foram os mais valiosos que eles conseguiram domesticar. Conquistando a terra, submetendo os outros animais, tornando-se o rei do espaço, que faltou um tezinho aqui. Montados em cavalos fulvos, abatiu o urso, o lobo, medravam pantera e leões. A civilização tinha se iniciado, a família rudimentar, o clã, a coletividade já existiam. Por toda parte, os citas, filhos dos hiperbóreos, erguiam menires monstruosos em honra de seus avós. Você vê que aqui ele mistura um pouco, apesar que a gente sabe que a raça lemúria ela tem os remanescentes, né? Está junto com a raça branca. Mas eu, no lugar dele aqui, não faria essa mistura. Quando um chefe morria, enterravam com ele suas armas, seu cavalo, para cavalgar nas nuvens e caçar o dragão de fogo no outro mundo. Provém daí o costume do sacrifício do cavalo. A religião começava assim, pelo culto dos antepassados. Você vê que a raça ariana ela migra também para o Egito, como o Mestre Conto já falou, e eles levam esse costume, né? Eu acho que é até pior, porque os faraós enterravam as esposas, os escravos, todo mundo junto. De suas incursões no País do Sul e de seu contato com os negros, os brancos contraíram uma horrível peste que corrompia o homem pelo sangue, pelas fontes da vida. O corpo inteiro se cobria de manchas negras, o hálito tornava-se infecto, os membros inchados e corroídos de úlceras deformavam os dentes e expiravam com dores atrozes. Assim, os brancos, pasmados, tombavam, estertoravam aos milhares pelas florestas, abandonadas até mesmo pelas aves de rapina. Ou seja, os brancos, eles, mencionei, eles foram escravizados pelos negros, né? E alguns conseguiam fugir. E uma das consequências desse trânsito é que eles trouxeram da África dos negros esse problema, essa doença terrível. As mulheres relegadas a segundo plano encontram nas vestais sua ferramenta de vingança e institui o sacrifício humano, né? Que eu já tinha mencionado, né? O amor, enquanto o amor estava indo bem, estava tudo tranquilo. Aí os homens começaram a judiar e elas aproveitaram, né, o culto, a divindade, para instituir o sacrifício humano. E os guerreiros eram facilmente convencidos a se deixar imolar e tendia a ficar fora de controle. Nasce aqui o culto lunar. Surge o Han, exatamente nesse período onde a fé estava sendo distorcida, o culto
aos ancestrais, está tudo indo por água abaixo, né? E o Han, que é o Rama, né, na verdade, um sacerdote iniciante com dons acima do normal. O jovem druida era doce e grave. Ele parecia adivinhar e ver as coisas longínquas. Daí advém sua autoridade precoce sobre os druidas mais velhos. Sua grandeza afável e sabedoria contrastava com a loucura das druidisas que clamavam maldições e proferiam oráculos nefastos nas convulsões do delírio. Os druidas denominavam-no aquele que sabe. O povo chama de o inspirado da paz. Ele viajava por toda a Síria e pelos países do sul, e seduzidos por seu saber, a sua modéstia, os sacerdotes dos negros transmitiram-lhe parte de seus conhecimentos secretos. Voltando à região do norte, Han se horrorizou ao ver a intensificação dos sacrifícios humanos. Viu nisso a perdição de sua raça, mas como combater um costume propagado pelo orgulho das druidisas, pela ambição dos druidas e pela superstição do povo. Rama, durante o sono, sob o carvalho, tem uma revelação. Vê diante de si um homem de traje majestoso, de talhe majestoso, vestido como ele próprio, com a roupa branca dos druidas. O homem carregava uma vareta, a qual se entrelaçava uma serpente. Ram, admirado, ia perguntar ao desconhecido o significado daquilo. Aí já deu para a gente ver de onde vem os esculápio. Mas o desconhecido, tomando-o pela mão, fez-o levantar-se e mostrou-lhe, na própria árvore sobre a qual ele estava deitado, um belíssimo ramo de visgo. Ó rama, disse-lhe, eis o remédio que procuras. Depois tirou do seio uma pequena foice de ouro, cortou um pedaço do ramo e lhe deu. Murmurou ainda algumas palavras sobre a maneira de preparar o visgo e desapareceu. Rama usa a fórmula e ensina os sacerdotes como fazê-lo, aumentando sua liderança em todas as comunidades e dá origem a um novo culto. Desde então, o visgo tornou-se uma planta sagrada. Ram consagrou-a instituindo a festa de Natal, ou da nova salvação, que ele colocou no começo do ano, e chamou de da noite mãe, do novo sol, ou a grande renovação. É Quanto no ao dia do. Né, Jacó, isso é no dia do solstício de Exatamente. inverno no norte, Isso, né? exatamente. Quanto ao ser misterioso que Ram vira em sonho, foi denominado na tradição esotérica dos brancos da Europa, a, é, Helpans, é isso? Que significa esperança de salvação, a esperança de salvação está na floresta. Os gregos fizeram dele Esculápio, o gênio da medicina. O estandarte preferido dos citas era o touro, denominado Thor, o signo da força bruta e da violência. Ao touro, Ram opôs o carneiro. Isso aqui tem um significado zodiacal, né? Porque a era do touro seria 2.000 anos, ou remanescente 2.000 anos antes de Rama. E Rama começa a era de carneiro, que também é 2.000 anos antes da de Jesus Cristo dos peixes, né? O carneiro ficou sendo o símbolo pacífico do rebanho que distinguiria os seus partidários na Síria. O estandarte cria tumulto geral e revolta nos espíritos de touro. Morte ao carneiro, gritavam os partidários de Thor. Guerra ao touro, gritavam os amigos de Ram. Uma tremenda guerra era iminente.
Rama teve então outro sonho. De pé sobre um rochedo, uma mulher prestes a abater um soberbo guerreiro, amarrado a seus pés, em nome dos antepassados, gritou Ram, lançando-se sobre ela. A druideza, ameaçando o adversário, dar de olho um olhar agudo, como um golpe de cutelo. Mas um trovão rufa nas nuvens e em meio a um clarão apareceu uma deslumbrante figura da floresta. A floresta empalideceu, a druideza caiu como que fulminada, os grilhões do cativo se romperam e este olhou para o gigante luminoso com um gesto de desafio. Han reconheceu o ser divino que uma vez já lhe havia falado sobre o carvalho. Desta vez, porém, seu corpo resplandecia de luz e Han percebeu que se encontrava em um templo aberto, de largas colunas no lugar da pedra do sacrifício, erguia-se um altar. Junto permanecia ainda o guerreiro, cujo olhar desafiava sempre a morte. A mulher deitada sobre a laje parecia morta. O gênio carregava na mão direita uma tocha, na mão esquerda uma taça. Sorriu e disse: vês esse facho? É o fogo sagrado do Espírito Divino. Vês esta taça? É a taça da vida e do amor. Dá a tocha ao homem e a taça à mulher. Assim que a tocha foi colocada nas mãos do homem e a taça nas mãos da mulher, o fogo acendeu por cima do altar, e todos os dois resplandeceram transfigurados ao clarão, como um esposo e a esposa divina, Agni e Soma. Aqui, esse esposo e a esposa divina, Agni e Soma, é a mesma nomenclatura, né, ou o mesmo significado da diferenciação da matéria indiferenciada ou da trindade superior, né? Ao mesmo tempo, o tempo se Jacó, alargou. Sim? desculpe, a Agni não é o Sol. Agni é o sol e é o fogo. Soma Hum, é a matéria, mas ela tem a referência à mulher, à geração, né? É uma beberagem também, recebe o nome de uma beberagem que eles usam para receber os oráculos. Mas, assim, assim como na doutrina secreta, isso é muito, muito bonito e é muito fácil de entender. Na primeira tríade, isso é Binah e Roquenar, né? Ou Logos 2, Logos 3. E aí vem descendo. Quando ele chega na matéria, né? Agni, antes do espírito do humano, do átomo, ele é o Sol, né? E Soma é a matéria, é a natureza. Ao mesmo tempo, o templo se alagou, suas colunas subiram até o céu, sua abóbada transformou-se num firmamento. Então Ram, levado por seu sono, se viu transportado para o cume de uma montanha, sob o céu estrelado. De pé, diante dele, o gênio explicava-lhe o sentido das constelações e o fazia ler nos sinais chamejantes do zodíaco os destinos da humanidade. Espírito maravilhoso, quem és? Espírito maravilhoso, quem és tu? Pergunta ao gênio e este responde: chama-me Deva, Ashua, a inteligência divina. Ou seja, aqui acho que é equivalente ao Shiva, né? Dos Vedas. Tu espalharás minha luz sobre a terra, e sempre verei a teu apelo. Agora segue teu caminho. Vai, e erguendo a mão, o gênio indicou-lhe o Oriente. Desde então, não teve mais dúvidas. Em vez de incentivar a guerra entre as tribos da Europa, ele resolveu conduzir a elite de sua raça ao coração da Ásia. Anunciou aos seus que instituiria o culto do fogo sagrado, o qual proporcionaria a felicidade dos homens,
que os sacrifícios humanos seriam para sempre abolidos, que os ancestrais seriam invocados, não mais por sacerdotisas sanguinárias, sobre rochedos selvagens, gotejantes de sangue humano, mas em cada lar, pelo esposo ou pela esposa, unidos numa mesma prece e em um hino de adoração, junto do fogo que purifica, sim, o fogo. Ou seja, quando ele institui esse culto ao fogo sagrado ou ao espírito, né, ao sol, ele define um papel para a mulher, que estava meio em segundo plano, e o marido passa a tratá-la de igual para igual, porque ele também vai fazer parte do culto, né? As colônias dos árias primitivos se difundiram na Ásia, na Europa, levando consigo seus costumes, seus cultos e seus deuses. Mas de todas elas, o ramo dos árias da Índia é o que mais se aproxima dos árias primitivos. É aquilo que o senhor tinha falado, mestre Ponto. Os árias da Índia foram os que mais avançaram nas doutrinas, né? Na descrição dos Vedas, a fonte de conhecimento da Blavatsky. A tradição representa-o aqui fazendo brotar fontes de água num deserto, lá encontrando recursos inesperados numa espécie de maná, cuja utilização ele ensinou. Algures extinguindo uma epidemia com uma planta denominada rom. Os amonos dos gregos, a Pérsia dos egípcios, da qual extraía um suco salutar. Essa planta tornou-se sagrada entre seus seguidores e substituiu o visgo do carvalho, conservado pelos celtas da Europa. Ou seja, aqui também começa, né, as poções mágicas, né, que matou muitas mulheres na Inquisição, né? A maioria era descendente dos celtas, né? Dos persas, o Zend-Avesta fala do legislador de novo Inma. E Zoroastro, fundando uma nova religião, se refere ao predecessor como o primeiro homem ao qual se dirigiu Osmus, o Deus vivo, assim como Jesus Cristo se referia a Moisés. O poeta persa Firduzi denomina tal legislador deve ser de Gênio de Avesta, minha letra cobriu aqui, o conquistador dos negros. Na epopeia hindu, o Ramayana tem o nome de Rama, um rei indiano, nos esplendores de uma civilização avançada, preservando suas duas características distintas, conquistador, renovador e iniciado. No Egito, a época de Rama é designada por Osíris, o senhor da luz, que precede o reinado de Ísis, a rainha dos mistérios. Na Grécia, o herói semideus era honrado sob o nome de Dionísio, do sânscrito Deva ou Shua, o divino renovador. Ou seja, aqui é onde eu acho que o Edouard Chiré, aqui ele cria pelo menos na minha cabeça, uma questão da data, porque, a princípio, se Rama era de Carneiro, isso seria mais ou menos há 5.000 e poucos anos, né? E o Ramayana, né? Na história do Ramayana, isso é dos poemas dos Valmiki, a impressão que eu tenho, que eu sinto, é que isso é bem lá atrás, né? Bem na formação ainda do nosso sistema solar. Porque os Vedas ele é meio simbólico. O sentido esotérico dele não é muito claro. A própria Blavatsky não dá a chave dessas questões temporais. De qualquer maneira, né? Tá bem enlaçada aqui a coisa. Tá? Ele costurou bem. Orfeu também chamou a inteligência divina, e o poeta Nonus cantou a conquista da Índia por Dionísio, conforme as tradições de Eleusis,
no raio de uma mesma circunferência. Todas essas tradições indicam um centro comum. Ou seja, a, a, o grupo do Carneiro, né, que Rama levou para o sul, né, ele deu origem, né, a várias raças, né, e as várias tradições esotéricas. Certo? Então, além da Índia, dos Vedas, além do Irã, do Zoroastro na Europa, crepuscular da raça branca, vê-se surgir das florestas da antiga Sítia o primeiro criador da religião ariana, cingindo com sua dupla tiara de conquistador e de iniciado, empunhando o fogo místico, o fogo sagrado que iluminará todas as raças. Ou seja, dessas tradições, né, de todo esse estudo que o Rama é, espalhou, né, é, criou o fundamento de todas as raças e religiões. Uma pena que algumas distorcidas, né, por questões de egoísmo. Fato de relevância fundamental. Os arianos, influenciados pelos egípcios, originam os essênios, com um deus único, influenciando árabes, caldeus, judeus e fenícios. Onde, ao contrário, prevalece o politeísmo, a mitologia, a natureza ancestrais e idolatria, a Índia, a Grécia e terras de origem. Isso aqui, eu não lembro a profundidade que ele entra no livro, mas a gente sabe que esse politeísmo, ele vamos dizer assim, ele não é real, porque no final todos, né, chegam ao mesmo princípio absoluto, né, a mesma unidade. Mas, principalmente no Japão e em alguns outros lugares, né, na própria África, essas tradições africanas, do candomblé, essas coisas mais, né, eles tendem a criar esses, esses personagens, né, que adoram, mas isso não significa que eles não saibam e não cultuem o Deus único. Né? Mas de conta você queria falar alguma coisa? Então, Jacó, deixa eu falar uma coisinha. Por exemplo, quem não conhece todos os aspectos da cultura indiana, diz que a Índia é o lugar onde tem 300 mil deuses, né? E aí, um indiano, ele poderia falar o mesmo aqui da religião cristã, porque nós também temos alguns mil e tantos deuses aí que são os santos, né? Tem um santo para cada dia, um santo para cada Ah, doença, né? Então, né? Santa é Luzia isso aí. para os olhos, Santa Bárbara da música, né? Tem e o que se confunde lá na Índia é justamente a questão de devas e Deus, né? Tem 300 mil devas, que são os equivalentes aos nossos anjos santos e arcanjos e querubins, né? Então, parece Exatamente. que é isso. Eles Ah, são não, sem dúvida. monoteístas lá também. É. Tem só um Eu só Deus não, supremo, que é Brahma, né? eu só não sei a que nível ele desce nos detalhes, eu não lembro. Eu li o livro de novo, mas a primeira vez eu li o Fábio de Oliveira ao mesmo tempo. O Fábio de Oliveira tem mais detalhes, né? Assim, quem tiver paciência, que o Fábio de Oliveira, o livro é um pouquinho maior. Os semitas encontraram o Deus único, o Espírito universal no deserto, no cume das montanhas, na imensidão dos espaços estrelados. Aqui os semitas, né, para quem não está familiarizado, foi os instrutores de Cristo, né, na sua formação nessa última encarnação. Os citas e os celtas encontraram os deuses, os espíritos múltiplos no fundo dos seus bosques. Lá eles ouviram vozes, lá tiveram os primeiros arrepios do invisível, as visões do além. Eis porque a floresta
encantadora ou terrível, sempre foi amada pela raça branca, de sua fonte de juventude, ao templo da grande mãe Herta. Lá dormem seus deuses, seus amores, seus mistérios perdidos. Eu acho que o shintoísmo também tem alguma coisa a ver com isso, né? Que a gente estava falando, né? O candomblé e outros ritos aí, eles também seguem essa mesma visão da natureza, né? Não exatamente a mesma dos arianos. Os assírios difundiram na Ásia, na Europa, seus costumes, cultos e deuses. De todas elas, o ramo dos árias da Índia é o que mais se aproxima dos primitivos. Os livros sagrados hindus, os Vedas, têm um triplo valor. Primeiro, nos conduzem à antiga e pura religião ariana, da qual os hinos védicos são brilhantes irradiações e nos fornece a chave da Índia. E, finalmente, nos revelam cristalização da esotérica e de todas as religiões arianas, onde o naturalismo se mistura com o espiritualismo transcendente. Isso é poesia, né? Antônio Cuxinha era meu poeta. Entroniza o eterno masculino e feminino, Agni e Soma, a ser cultuado em cada lar pelo casal. Rama rejeita o poder supremo oferecido pelos reis. Descobre na última visão que deve rejeitar a tentação. Retira-se para a montanha do Ariana Vaeia, com alguns iniciados, e onde cuidará do rebanho e pede para ocultar sua morte. Ou seja, aqui se repete a mesma cena que Edward Rey coloca em Krishna, né? Krishna, na versão do Shire, ele se retira para a montanha, né, onde ele vai estudar os astros e tal. É quando ele encontra com a mãe. Aliás, um pouco antes ele encontra a mãe e a Mahadeva, né, e recebe alguma instrução dela. E o Rama aqui é a mesma coisa. O ancestral dá instrução para ele se retirar para a montanha e ele entrega a. Eu acho que aqui na frente vai falar alguma coisa. Vamos ver aqui. Ao romper o dia, o chefe de família já está de pé ante o altar de terra no qual arde o fogo aceso com dois pedaços de madeira. Em sua função, o chefe é ao mesmo tempo pai, sacerdote e rei do sacrifício. O chefe pronuncia uma oração, invocação a Usha, a Aurora, a Savitri, o Sol, aos Asuras, né, os espíritos da vida, a mãe e aos filhos vertem no Agni, o fogo, o líquido fermentado do Asclepia, né, o Soma, é a chama que se ergue, leva aos deuses invisíveis a oração purificada que sai dos lábios do patriarca e do coração da família. Eu acho que deve ter colocado na poesia, então vou só atualizando aquele detalhe. O Rama recebe instrução do ancestral, né? Ele se retira para a montanha, onde ele vai estudar o zodíaco. Ele descreve as 12 casas zodiacais. Além daquela festa do Natal, ele estabelece mais 3 comemorações durante o ano, um dedicado às crianças, outro, eu acho que é a fertilidade, não me foge os detalhes. Mas é muito parecido com as que a gente comemora hoje, né? E ele dá instruções, assim como no Egito, né? Osíris também, acho que ele faz isso. Ele estabelece no zodíaco, né? A, a, as cartas, né? E estabelecendo as datas das chuvas, do sol, da semeadura, da colheita. E uma das festas, acho que da primavera, é dedicada à colheita. Que essa festa, depois ela é copiada pelos romanos, né? Que é na festa da colheita que tem
acho que é a Páscoa, né? Se não me falha a memória. É mais ou menos parecido. E o estudo dos astros, né? Ele tem um estudo muito avançado de astrologia. Né? E ele deixa de ser o patriarca do povo indiano e entrega isso aos, é, as castas que ele criou, que eu acho que eu devo ter pulado algum slide aqui. Quando eles precisam se deslocar para o sul, eles não tinham organização militar, eles não tinham uma estrutura de defesa apropriada. E o Rama, ele escolhe os jovens e fortes para ser os chatas, os guerreiros, os idosos sábios para ser os conselheiros, né? As mulheres iam ser responsáveis pelo fogo, as pessoas de mente aguçada para ser os comerciantes, e assim por diante. E aí também nascem as castas, que na época não tinha nada a ver com direito hereditário. Isso veio depois, isso foi distorcido depois. Quando ele criou os grupos, foi para organizar o povo para ter defesa e sobrevivência. E a fé. O objetivo era esse negócio de Brahma, pátria, não sei o que lá, isso é coisa de gente mal feita. Foram bagunçando a coisa aí. Então, eu resumi uma introdução aqui em sonetos, né? A introdução é: raças distintas em continentes diversos surgem espelhando seu berço específico. Atlantes na América, a África, os etíopes. A Ásia, a raça amarela, Europa, os branquelos. Esses branquelos aqui, a raça ariana, é só para poder rimar com diversos aqui, mas eu não gostei muito, até tentei achar uma palavra melhor, mas com preguiça não fui muito atrás, não. 50 mil anos teria a raça vermelha, sem escrito e valor com relação ausente, com religião ausente. A Europa vencida tem o grau ascendente da cultura egípcia, indústrias e centelha. Aqui, quando ele fala da raça vermelha com a religião ausente, né? A gente sabe que Atlanta afundou porque eles estavam usando os poderes que tinham egoisticamente, né? Para a magia negra, a coisa estava descambando. Então, eles não tinham exatamente uma religião, eles não tinham um princípio esotérico de um Deus absoluto, né? O culto aos ancestrais é o primeiro passo. Segue-se com Rama e seus dons de cura, o posto à mulher e um Deus nas alturas. Renuncia da terra para guiá-la do espaço. As funções zodiacais, sol, lua e escrita, o fim dos sacrifícios e uma nova cultura. Meu pai é o céu, donde chove mônadas. A mãe é a terra que gera o corpo físico. Nela o sopro divino une corpo e espírito, originando as raças de formas cômodas. Do continente austral é a raça vermelha. África é a mãe da negra, codinome etíope. A Ásia gera amarela e, após essa tríade, a Europa dá a branca, pastor e ovelhas. Ou seja, é, é, Jesus está chegando, deixa eu voltar. Esse verso aqui, você vê como a poesia ela sintetiza, né? Na raça branca é onde começa a religião. Aqui quem começou na floresta, começou no Carvalho, e vai evoluindo e termina chegando, né, com os Vedas e assim por diante. Né? Estão presentes Deus, a luz e a liberdade, para um grupo atingir seu grau evolutivo, nascendo a sociedade no meio primitivo. Índios, astecas e maias são da pluralidade, sobrevivente a Atlanta pós-cataclismo, alternava com a negra poder sucessivo. Os gênios. Aqui ele se refere aos gênios lunares e solares, né? Imagino eu, vamos ver. Os arianos denominados pelos egípcios, os arianos dominados pelos egípcios, foram os essênios com origem por fé, com o deus Ungo, tal dizemos que é,
são árabes, caldeus, judeus e fenícios. Onde, ao contrário, foram vencedores, nascem politeístas, ainda a mitologia, com a natureza ancestrais e idolatria, entre grupos isolados e autogestores. O gênio semita cai do céu ao homem, e o ariano sobe do homem para Deus. Jornadas que juntas Hermes escreveu. É, esse gênio semita que cai do céu para o homem, e o ariano que sobe do homem para Deus, isso a gente lembra de Aristóteles e Sócrates, né, se não me falha a memória. Um descreve Aristóteles, eu acho que descreve de baixo para cima, e o outro de cima para baixo. Então, você vê que os gregos, como herdaram esse conhecimento, vem daí essas colocações, né, da filosofia grega. O arcanjo Prometeu, pelo raio e o fogo. Dois gênios e polos, por espírito gestor, leva homens e bom senso ao Criador. O raio comum. Dos semitas a Moisés, desde ao Egito, arianos dão ainda sua religiosidade. Índia e Egito dão o oculto divindade, ao povo poesia e bem-estar irrestrito. Os hinos védicos retratam da fé e fatos, beleza, arte e saber do templo nas ruas. O Zen de Avesta fala de imã, que atua ouvindo os músicos como dar cada passo. Para os hindus, este iniciado é Ramayana, mas os egípcios os adoram como Osíris, que precede a rainha dos místicos, Ísis. Divino renovador, na Grécia, é Dionísio. No raio comum e épocas que se tocam, a tiara dupla do iniciado aos céus evocam. A missão de Rama, né? Ele sonhou com o visgo e como devia usá-lo para curar a peste que assolava seu povo. Em vez de sacrifícios, atasse o fogo, princípios éticos e religiosos para mudá-los. Pior que a peste era os hábitos primitivos, confundindo a paz com medo e fraqueza. Além dos sacerdotes que perdem realeza, dividindo o povo em dois lados incisivos. Uma nova evidência aponta novo caminho. Em vez da guerra civil, Rama leva os seus, conquista parte da África e se estabeleceu. O fogo sagrado angular reza no pergaminho, obrigações para mantê-lo para a mulher se deu, junto com o marido que por amor escolheu. O legado de Rama. O rei da Índia e senhor espiritual da terra, decifra o zodíaco, as casas e influências. Do signo de Carneiro, usa plena regência. Diz não ao material e torna-se luz eterna. Equipara a mulher, vencedor e vencidos. Com fogo sagrado, extingue o sacrifício. Simboliza o Deus que o guia em ofícios. E mantê-lo aceso cabe à mulher e ao marido. A cultura do trigo, de festejo de solstícios, cada estação, o rito, recolheita, pais e filhos, e no Natal, as sementeiras davam o brilho. A reencarnação da gente, ano e os reinícios, ligado às estações, o céu, a terra e signos, orientações do osmos como único signo. A religião védica. Os Vedas e os hindus conectam-se entre si, como base primitiva do esoterismo ariano, o natural de transcendente no todo atuando, nos rituais matutinos, o patriarca a repetir. Varuna tem no céu 1000 portas no palácio. O sol regente pleno moldará o monismo. Agni, o fogo divino, comanda o ativismo, tal fonte primordial, atômicos e galácticos. Agni, eterno masculino, em par com Soma, o eterno feminino são a essência de Deus, natureza e luz imolam-se para gerar os seus. Nasce a teosofia que Cristo levou a Roma, disseminada por Krishna, Hermes e Orfeu.
além do budismo que o mundo conheceu. Era isso. Muito obrigado.